Saudações, concurseiros e concurseiras. Eu me chamo Rafael Maia, sou professor de História do Concurseiro Moçoroense e vamos iniciar hoje o nosso encontro para a revisão final para o concurso de Tibau. Hoje eu trouxe para a gente 17 questões entre os níveis fácil, médio e difícil para a prova, para a gente revisar os principais assuntos referentes à formação histórica e à colonização de Tibau, à evolução administrativa e política, aos aspectos econômicos, sociais e também culturais. E aí vamos dar início ao nosso material com as questões sobre a formação histórica e a colonização. Vamos lá, eu peço que vocês vão me acompanhando, se for necessário, vocês dão um zoom na tela para que vocês possam ver melhor a questão. Vamos lá, enunciado. A origem dos topônimos constitui importante fonte para a compreensão das relações entre os grupos humanos e o espaço geográfico, preservando marcas linguísticas que frequentemente antecedem a colonização europeia. No litoral setentrional do Rio Grande do Norte, o nome Tibau representa um desses vestígios da presença indígena, incorporado posteriormente à cartografia colonial. Considerando essa perspectiva, a interpretação atribuída por Luís da Câmara Cascudo para a origem do topônimo Tibau relaciona-se à existência de uma faixa litorânea marcada pelo encontro entre o oceano e áreas de manguezal, favorecendo a formação de enseadas naturais. B. Localização de um território situado entre dois corpos d'água, característica geográfica que orientou a denominação indígena da região. C. Predominância de falésias avermelhadas, que serviam de referência para a navegação costeira antes da ocupação portuguesa. E D. Presença de nascentes de água doce próximas ao litoral, utilizadas por indígenas e posteriormente pelos primeiros colonizadores. Então vamos lá, o que essa questão quer da gente? Ela traz um enunciado que versa sobre o que Câmara Cascudo vai atribuir ao significado da palavra Tibau, e a questão pede exatamente isso, né? Câmara Cascudo, ao pensar sobre esse termo, determina que vem de uma origem indígena e que essa origem, ela diz respeito também a uma questão geográfica. E essa questão geográfica está associada aos corpos de água. Então, isso aí a gente já tem um direcionamento. O que a gente faria aqui para resolver essa questão? Nós eliminaríamos obrigatoriamente as alternativas A e D. Isso porque a A vai versar sobre essa questão dos manguezais, enquanto que a D vai trazer a lógica das nascentes de água doce. E nós sabemos que não é sobre isso. Ambas trazem a lógica da água, que a gente sabe que a origem tem a ver com isso, mas não é nenhuma dessas duas questões. E por que a gente ia segurar B e C? Primeiro que a B traz a lógica de Tibau estar entre dois corpos de água, e a C que traz a ideia das falésias. Porém, o nosso gabarito aqui é a alternativa B. Por que não C? A C é, entre aspas, uma pegadinha. Por quê? Quando a gente vai estudar sobre a história de Tibau, a gente vê que a primeira denominação para aquela localidade foi dada pelos holandeses. Ao avistarem as falésias avermelhadas, passaram a chamar Tibau de Morro Vermelho. Aquela região, né? Antes mesmo de ser Tibau. Porém, isso aqui é uma pegadinha mesmo, porque se a questão versasse sobre a questão da denominação pelos holandeses, aí sim estaria correta. Mas como é a perspectiva da interpretação de Luís da Câmara Cascudo sobre o nome do território, sobre o topônimo, então, a nossa alternativa correta é a alternativa B. E aí começamos com a questão sobre a nomenclatura, o espaço geográfico da região, dentro dessa lógica da formação histórica, e vamos seguindo para a nossa questão de número 2. As incursões holandesas pelo litoral do Rio Grande, durante o século XVII, produziram registros cartográficos e relatos que hoje constituem importantes fontes para o estudo da formação histórica de diversos municípios potiguares. Entre esses documentos, destaca-se o registro realizado em 1641 pelo navegador Gideon Morri de Jorge, considerado a primeira referência documental à área correspondente ao atual município de Tibau.
A denominação atribuída pelo navegador à localidade decorreu principalmente da existência de um ponto elevado utilizado pelos povos indígenas para a vigilância do litoral. B. Da intensa coloração avermelhada observada nas formações geológicas costeiras. C. Da ocorrência de confrontos entre tropas holandesas e grupos indígenas. E D. Do emprego entre pigmentos minerais extraídos das dunas pelos habitantes locais. Nós vimos no decorrer do nosso curso sobre história de Tibau, e eu falei na questão anterior, né, que o ponto-chave para a denominação dos holandeses sobre o território foi avistarem as falésias avermelhadas na região de Tibau, na região da Costa Branca, né? Para além de Tibau, outras regiões ali têm a presença dessas falésias, principalmente para a região do Ceará. Então, aqui o nosso gabarito, de forma bem direta, é a alternativa B, né, que traz a ideia da intensa coloração avermelhada observada nas formações geológicas costeiras. Isso por quê? Porque a questão não traz para a gente o nome pelo qual foi atribuído, que é Morro Vermelho. Se trouxesse, seria muito mais simples resolver essa questão. Mas aí você que está se preparando para a sua prova de concurso já vai ciente desse nomezinho, porque vai que não caia numa questão como essa. E aqui é um tema facílimo, né? Que não dá para a gente errar uma questão como essa, que não tem dificuldade. Então, vamos seguindo para a questão de número 3. A ocupação do território onde atualmente se localiza Tibau ocorreu em meio aos conflitos conhecidos como Guerra dos Bárbaros, quando diversos povos indígenas resistiram ao avanço colonial português sobre o sertão nordestino. Nesse contexto, os grupos indígenas predominantes na região pertenciam ao tronco tupi-guarani, caracterizado por ocupação litorânea e forte integração às missões religiosas. B. Ao tronco macro-G, sendo os Tarariú os principais representantes presentes na área. C. Ao complexo cultural Aruac, cuja organização política favoreceu alianças permanentes com a administração colonial. E D. Ao grupo Cariri, responsável pela ocupação exclusiva de toda a faixa costeira do atual Rio Grande do Norte. Eu já vou começar aqui colocando um grande X na alternativa D. Não para marcar corretamente, mas para eliminá-la. Isso por quê? Não por conta da questão do grupo dos Cariris, né? O grupo dos Cariris é inclusive presente na região do Ceará. Mas uma palavra extremamente complexa para a gente afirmar em qualquer questão de história de um concurso. A ideia da exclusividade. Né? Traz aqui que o grupo dos Cariris tinha uma ocupação exclusiva de toda a faixa do litoral do Rio Grande do Norte. Isso é uma mentira e é muito complexo afirmar exclusividade, totalidade, especificidade nesse sentido, ou até generalizações. Eu indico para vocês que tenham muito cuidado com esse tipo de termo. Eu sempre dou esse conselho porque é o principal ponto que pode pegar você numa questão, e isso pode facilitar bastante o caminho para chegar na resposta correta. E outro detalhe aqui é que a gente também vai eliminar a alternativa C. Por quê? Porque a gente não tem essa presença do grupo dos Aruaques de forma tão evidente aqui na região do Rio Grande do Norte. E aí a gente já sabe que o grupo dos Tupis, Tupi-Guaranis, e o grupo Macro-G, representado principalmente pelos Tarariús, tem uma presença significativamente marcante aqui no litoral do Rio Grande do Norte e também do litoral do Ceará. Então, nós ficaremos entre essas duas. E aí, a gente precisa lembrar, porque isso é muito específico. Não tem aquela coisa de, vou interpretar. Você pode interpretar e pode acertar no chute. Mas se você não sabe que o grupo indígena predominante daquela região eram os Tarariús, você vai errar essa questão. Então, aqui, nosso gabarito é alternativa B, certo? O grupo do tronco macro-G, o grupo dos Tarariús na região da Costa Branca. Esse é o nosso gabarito. E esse era o principal grupo indígena da região. Seguimos para a questão de número 4. Ao longo do século XVIII, a coroa portuguesa intensificou a utilização das sesmarias como instrumento de ocupação e controle dos territórios coloniais. No litoral oeste da capitania do Rio Grande,
Essa política não apenas estimulou o aproveitamento econômico das terras, mas também fortaleceu a presença da administração colonial em áreas marcadas por conflitos com grupos indígenas e disputas pela posse do território. Nesse contexto, a concessão da Sesmaria referente à área onde atualmente se localiza Tibau evidencia que a política colonial portuguesa buscava a promover a formação de pequenos estabelecimentos agrícolas voltados ao abastecimento interno da capitania. B. Substituir a autoridade dos capitães-mores por administrações municipais autônomas. C. Consolidar a ocupação do território por meio da concessão de extensas propriedades particulares. E D. Transformar áreas estratégicas do litoral em patrimônios administrados diretamente pela coroa. Vamos lá. Essa transformação estratégica da alternativa D até podia acontecer, como foi o caso de Natal. Natal, quando foi fundada, já se torna uma cidade. Por quê? Porque era estratégico para a conquista do território do Rio Grande do Norte e de alguns outros locais do Brasil, como Ceará, o Piauí, Maranhão e até a região de Belém do Pará. As expedições partem de Natal em direção àquela região. Porém, no caso de Tibau, não é isso que aconteceu de forma verossímil. Então, a gente pode eliminar a alternativa D. A gente tem também que essa B vai trazer a lógica de que o poder dos capitães foi substituído por administrações municipais autônomas. E nós sabemos que Tibau só se torna município na década de 90 do século XX. Então, também é impossível afirmar isso no período colonial. E aqui a gente fica entre as alternativas A e C. E por que que o nosso gabarito é a alternativa C e não A? Porque Tibau não teve uma atividade econômica ligada à agricultura como principal, de modo forte ali na localidade. Então, a agricultura não tinha essa força. Isso por conta das condições naturais mesmo. E do interesse, né, de pessoas poderosas em fazer um processo de agricultura na região. A atividade salineira, a pesca era muito mais forte. Então, aqui o nosso gabarito é C, que traz a ideia de quê? De que extensas terras foram doadas pelo rei português, pela coroa portuguesa, para privados. E aí, quem eram esses privados, né? Essas pessoas? Eram pessoas da confiança da monarquia portuguesa, basicamente. Isso se insere numa lógica da ocupação territorial do Brasil, cuja qual quem tem prestígio, quem tem poder, quem tem contato, ganha aquilo que dignifica o ser, que é a posse de terra. Em boa parte da história do mundo, a posse de terra foi algo e é algo que dignifica o ser. E aí essa posse está distribuída nas mãos de pouquíssimas pessoas. E isso acontece em Tibau, né? Uma lei que foi lá do século XIII de Portugal, que foi colocada em prática aqui no Brasil, foi a distribuição de Sesmarias. E aí, basicamente, a distribuição do território de Tibau vem a partir disso, né? Isso só vem a mudar de configuração a partir de 1850, com a Lei de Terras, que vai determinar que só pode obter terra aquele que comprar a terra. Antes era por meio da doação. Não tem como ter uma terra em Tibau, em qualquer canto do Brasil, se não fosse por meio de uma concessão de Sesmaria. Vamos para a questão de número 5. Nosso gabarito da 4 é a alternativa C de concursado. Vamos para a questão 5. A ocupação colonial da área correspondente ao atual município de Tibau não ocorreu de maneira linear, mas resultou da interação entre diferentes agentes históricos e estratégias de apropriação do território. Inicialmente habitada por povos indígenas, a região foi objeto de reconhecimento por exploradores europeus e, posteriormente, incorporada às burocracias da coroa portuguesa. A partir desse contexto, é correto afirmar que a consolidação da presença colonial em Tibau decorreu da combinação entre a fundação de missões religiosas e a criação de vilas administrativas destinadas à ocupação imediata do litoral potiguar. B. A instalação de fortificações militares holandesas e a exploração sistemática de jazidas minerais ao longo da costa. C.
o reconhecimento geográfico realizado durante as incursões europeias e a posterior concessão de sesmarias. E D, a transferência de comunidades indígenas para aldeamentos, seguida da criação dos primeiros municípios da região. Gente, aqui a gente vai facilmente eliminar as três alternativas erradas, porque não tem pegadinha, está tudo muito óbvio. Primeiro, a alternativa A que a gente vai eliminar porque não houveram essas missões religiosas com tanta força, com tanta evidência, não há fontes históricas que nos revelem de modo tão evidente assim que houveram essas missões e consequente criação de vilas administrativas para ocupação do litoral daquela região, do Rio Grande do Norte, no caso de Tibau. Então, a gente pode eliminar A. Outra, que a consolidação da presença colonial não vem por conta da exploração de jazidas minerais. Essa atividade mineradora aqui no Rio Grande do Norte também não tem força. Então, a gente consegue eliminar a B. E, por último, a gente também consegue eliminar a C, porque não teve essa transferência de comunidades indígenas para aldeamentos. O que é um aldeamento? É um local criado pela coroa, né? Era um local criado pela coroa, que ia levar os indígenas para estarem ali por um determinado período de tempo, ia haver uma troca, uma comunicação, ia ser dado alimento, um espaço para, enfim, ficar, ia haver o escambo, a troca por itens, uma troca de interesses, tanto da coroa portuguesa em colonizar a fé e a mente alheia, o corpo alheio, quanto dos indígenas um interesse pelo desconhecido, principalmente. Mas aqui a gente consegue eliminar a alternativa D, porque ela traz informação incorreta. E o nosso gabarito é a alternativa C, muito conectada à questão anterior, né? A lógica das sesmarias. Então, para a gente aqui, nessa ordem de resolução das questões, dá para achar muito facilmente a questão 5, o gabarito certo. E vamos para a questão de número 6. Ao longo do século XIX, a organização política e administrativa do território potiguar sofreu sucessivas alterações, refletindo tanto o crescimento dos núcleos urbanos quanto a redefinição das áreas de influência econômica. Nesse contexto, a evolução administrativa da localidade, que deu origem ao atual município de Tibau, acompanhou transformações experimentadas pela região da Costa Branca. À luz desse processo histórico, é correto afirmar que a. Tibau permaneceu subordinado ao município de Mossoró, até que a redefinição dos limites municipais, em 1892, transferiu a faixa litorânea para a jurisdição de Areia Branca. B. A autonomia administrativa da localidade foi consolidada ainda durante o Império, quando recebeu o status de vila por ato da Assembleia Provincial. Aqui eu já vou parar a leitura para eliminar essa alternativa B, porque ela é muito óbvia. Uma informação que você precisa ao ir fazer sua prova de história, né, dos aspectos históricos de Tibau, é ter o dado de que Tibau foi emancipada apenas na década de 90. Especificamente, em 1995 é feita a burocracia e em 97 é instituído um marco legal de que Tibau é realmente uma cidade, está em exercício, né, está legitimada. Então, essa B se torna equivocada quando você tem essa informação que é a mais básica de todas sobre a história de Tibau. Alternativa C. O território integrou administrativamente o município de Grossos desde sua criação, mantendo essa vinculação até a emancipação política de Tibau. Não, sabemos que o primeiro município que Tibau fez parte foi Mossoró. D. A organização territorial da região permaneceu inalterada entre os séculos XVIII e XX, uma vez que os limites municipais acompanharam os das antigas sesmarias. Gente, mesma lógica de uma questão anterior aí que eu já disse. Olha a palavra inalterada. Permaneceu inalterada. É complexo demais afirmar algo assim. Gente, como é que a organização de um território inteiro em 3 séculos não mudou nada? Não é que não possa, mas é uma exceção da exceção. E não foi o caso de Tibau. Tibau passou por consecutivas mudanças, desde pertencer a Mossoró, Areia Branca, Grossa, até a sua emancipação, e ainda teve, no início do século XX, a briga entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, a questão de Grossos. Então,
Aqui fica também evidente que o nosso gabarito é a alternativa A. E seguimos para a questão de número 7. A chamada questão de Grossos extrapolou uma simples disputa cartográfica entre Rio Grande do Norte e Ceará. O litígio envolveu documentação colonial, atos administrativos, mapas históricos e princípios jurídicos relacionados à definição das fronteiras interestaduais. A tese vitoriosa, sustentada por Rui Barbosa em favor do Rio Grande do Norte, fundamentou-se principalmente no princípio ut possidetis, segundo o qual, pessoal, esse é um princípio jurídico que foi utilizado como a grande referência para dar a vitória ao Rio Grande do Norte, por Rui Barbosa. E vamos de alternativas, né? Qual é o princípio do ut possidetis? O que quer dizer esse princípio que foi o que garantiu a posse de Tibau ao Rio Grande do Norte? A. Os tratados internacionais prevalecem sobre qualquer ocupação posterior. B. As decisões administrativas devem ser tomadas por autoridade competente independentemente. C. Reconhece exclusivamente a validade jurídica dos documentos cartográficos produzidos durante o período colonial. E D. A legitimidade territorial decorre do exercício efetivo da posse e da administração sobre determinada área. Gente, em palavras mais simples, para a gente já direcionar nossa resposta, o princípio do ut possidetis vai dizer que aquele ou aquela que já está na área, que já administra a área, tem direito sobre ela. E aí, quando a gente pensa nessa parte lógica, nós direcionamos o nosso gabarito diretamente para a alternativa, isso mesmo, a alternativa D. E aí, por que as outras estão erradas? Porque elas não dizem respeito à lógica desse princípio jurídico, basicamente. Certo? É algo contrário, é a negação ou é algo que não se aplica. E então, nosso gabarito alternativa D, seguimos para a questão 8. A criação de novos municípios no Brasil, especialmente após a Constituição Federal de 1988, esteve associada à reorganização administrativa de diversos estados, possibilitando que antigos distritos conquistassem autonomia política mediante o cumprimento de requisitos legais e da mobilização de suas comunidades. Em Tibau, esse processo representou o desfecho de uma longa trajetória de reivindicações emancipacionistas desenvolvidas ao longo do século XX. Nesse contexto, a autonomia político-administrativa do município foi oficialmente instituída por meio da... Aqui, eu trago a questão que eu mais espero que venha cair na prova, que é sobre o processo da emancipação da cidade. É muito óbvio, pode ser que não caia, mas é muito óbvio que venha cair algo sobre a emancipação. E aí a gente tem que ter isso 10 de 10 na mente, não pode ter isso como falha não, porque é uma possibilidade muito grande. Então vamos para A. Lei Estadual número 6.840, de 21 de dezembro de 1995, que criou o município de Tibau, posteriormente instalado em 1º de janeiro de 1997. B. Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, promulgada em 1989, que elevou automaticamente os distritos litorâneos à categoria de município. Isso não aconteceu. C. Lei Orgânica do Município de Areia Branca, que transferiu o distrito de Tibau competência administrativa plena antes da emancipação. Não, isso não aconteceu. Tibau só tem essa competência administrativa plena após a emancipação, que foi em 95. E D. Emenda Constitucional Federal número 15 de 1996, que instituiu diretamente o município de Tibau como unidade federativa autônoma. Não, também não. Então, o nosso gabarito aqui é uma questão bem conteudista, bem específica, com um dado muito cru. Eu imagino que na prova não venha cair desse jeito. Eu coloco uma questão dessa muito mais para a gente lembrar desse dado, dessa informação, para a gente revisar mesmo. Mas eu imagino que esse dado possa estar dentro de outra contextualização, de outro assunto, ou possa estar mais velado dentro de uma questão sobre a emancipação.
mas que é algo importante que a gente lembre. Então, aqui nosso gabarito, alternativa A, seguimos para a questão 9. A trajetória administrativa de Tibau revela que a formação dos municípios não ocorre de maneira linear, mas acompanha as transformações vivenciadas por determinada região. Antes de sua autonomia administrativa, seu território esteve vinculado a diferentes municípios ao longo de sua história, refletindo a dinâmica de organização do espaço potiguar. Considerando esse processo histórico-administrativo, assinale a alternativa correta. A. Tibau permaneceu vinculado exclusivamente a Mossoró desde o período imperial até sua emancipação. Exclusivamente, olhe a palavra que complexa. Mais uma vez, é muito difícil afirmar exclusivamente. Pode ser, mas dificilmente será a regra. Então, vamos botar um pé atrás aí na alternativa A. B. Esteve ligado a Mossoró, Areia Branca, e após a emancipação de Grossos em 1953, passou a pertencer a esse município até sua emancipação em 1995. C. Tibau pertenceu ao Ceará durante a maior parte do século XX, sendo incorporado definitivamente ao Rio Grande do Norte após a questão de Grossos. O Ceará tentou tomar o território de Tibau, mas não conseguiu. Então, em tese, Tibau nunca fez parte oficialmente do estado do Ceará, sempre fez ao Rio Grande do Norte. Mas após a questão de Grossos, isso é mais uma vez legitimado. Mas a C está incorreta. D. Tibau foi criado como município independente em 1953, tornando-se posteriormente distrito de Grossos por reorganização administrativa estadual. Isso foi exatamente o contrário. Grossos é fundada em 1953 e Tibau passa a ser um distrito de Grossos, certo? Isso a partir da criação de Grossos e não de Tibau. Então, gabarito aqui da questão 9, alternativa B. Vamos para a questão 10. A emancipação política de Tibau, concretizada na década de 1990, inseriu o município em uma nova etapa de sua trajetória histórica, a partir da autonomia administrativa. Antigos desafios relacionados à infraestrutura, ao planejamento urbano e à prestação de serviços passaram por transformações burocráticas, as quais reconfiguraram a realidade do seu povo. Nesse sentido, a criação do município representou historicamente a transferência da responsabilidade pela gestão pública local para uma administração municipal própria, permitindo a organização autônoma de políticas e serviços públicos. B. A substituição das atividades econômicas tradicionais por um modelo exclusivamente baseado no turismo de veraneio. Olha a palavra aparecendo novamente. Exclusivamente. Seguimos. C. A incorporação definitiva do território tibauense ao município de Areia Branca, mantendo a antiga estrutura administrativa. E D. A redução da participação das comunidades locais nas decisões políticas, devido à centralização das competências administrativas no governo estadual. Gente, vivemos uma democracia que tenta ser plena, e aí a Constituição de 88 prega isso. Então, a D está errada por esse argumento. A C está errada porque Tibau tornou-se um município independente e não atrelado a outro após sua emancipação. E a B também está errada porque traz a ideia de que houve a substituição das atividades econômicas exclusivamente pelo turismo de veraneio, e isso não aconteceu. Outras atividades acontecem, mas a principal atividade que movimenta a economia de Tibau é o turismo de veraneio. Tibau tem uma economia sazonal. Então, em determinados momentos, principalmente durante o veraneio, Tibau movimenta uma quantidade de pessoas gigantesca e isso faz com que Tibau circule também uma economia muito maior do que circula normalmente durante o ano. Então, aqui nosso gabarito é a alternativa A, que traz a ideia de uma independência de Tibau após a emancipação, que é o lógico. Questão 11. Embora Tibau não tenha concentrado as maiores salinas da região da Costa Branca, sua trajetória histórica esteve diretamente relacionada à dinâmica desse complexo econômico, que articulava produção, circulação de mercadorias e ocupação territorial.
Nesse contexto, a importância estratégica do sal decorria principalmente do fato de que sua produção estava vinculada ao abastecimento das charqueadas nordestinas e à conservação de alimentos, integrando a economia regional aos circuitos comerciais interprovinciais. Gente, só para dar um detalhe, né, o que é o circuito comercial interprovincial? Porque pode ser que alguns não entendam. Na época do período imperial, não existia Estado, não existia Estado federativo, né? A ideia de que o Rio Grande do Norte é um Estado, o Ceará é outro, isso não havia. O que que havia? Cada uma dessas unidades era chamada de província e elas não tinham uma independência, uma autonomia, por mais que estivessem, de alguma forma, como hoje, atreladas ao poder executivo nacional. No caso do Império, né, ao imperador. E a gente não consegue afirmar isso no período imperial, porque no período imperial havia a configuração das províncias. Então, cada uma daquelas unidades constitui uma província. Então, esse circuito comercial interprovincial é simplesmente o comércio entre duas províncias. Nesse caso aqui, a afirmação é entre Ceará e Rio Grande do Norte, principalmente. B. Ao fornecimento de matéria-prima destinada à indústria química instalada nas capitais do Sudeste desde o período colonial. C. A exportação predominante para o mercado europeu, substituindo progressivamente o açúcar como principal produto colonial da capitania do Rio Grande. Isso nunca aconteceu. O açúcar nunca foi o principal produto econômico do Rio Grande, na época da capitania. Nunca. A produção de cana-de-açúcar sempre foi dificultada pelas questões da própria natureza do território. E D, a produção de fertilizantes utilizados na expansão da agricultura irrigada, atividade já consolidada na região durante o século XIX. Pode não ser uma questão que soe tão fácil, mas, ao meu ver, o gabarito parece óbvio. Se você prestar bem atenção, a única que vai trazer aí um ponto-chave real sobre a história de Tibau é a alternativa A. Porque o sal estava dentro do circuito da produção de couro e de carne que acontecia entre Aracati e Mossoró. E Tibau está entre essas duas cidades. Então aqui a gente tem o estalo, né, o bingo para a questão. Você lê essa A, você já pode pensar, vixe, é essa aqui. O que eu não indico? Que você vê essa aqui e já marca sem ler as outras. Isso aí é coisa de quem não quer passar no concurso. Então, tem que ler tudo para garantir que aquela realmente está correta. Então, questão 11, gabarito, alternativa A. A de aprovado. 12. A partir da década de 1960, a mecanização da indústria salineira alterou profundamente as relações de trabalho na Costa Branca. A incorporação de novas tecnologias elevou a produtividade das salinas, mas também provocou mudanças significativas na estrutura ocupacional dos municípios ligados a essa atividade. Considerando esse processo histórico, a principal consequência social da mecanização para a população de Tibau foi... Então vamos lá, o que essa questão quer para a gente? O enunciado vai nos dizer que houve um processo histórico de mecanização do trabalho nas salinas. E essa mecanização gerou consequências sociais. A questão quer saber qual? Qual a principal, qual a grande consequência social da mecanização do trabalho salineiro, nas salinas? A. Ampliação do emprego industrial decorrente da instalação de refinarias de sal no município. B. O fortalecimento das pequenas propriedades agrícolas, impulsionado pela redistribuição das áreas salineiras. C. A redução da demanda por trabalhadores nas salinas, favorecendo o deslocamento da mão de obra. E D. A substituição da pesca artesanal pela exploração de gêneros agrícolas locais. Ora, gente, vamos pensar. Se eu vou mecanizar a produção de sal, eu estou colocando o que nessa produção? Máquina. E uma máquina não precisa de salário, não reclama, não precisa dormir, descansar,
não vai exigir direito, pode trabalhar 24 horas por dia, precisando de um único humano, boa parte das vezes, para automatizar a máquina. Então, exemplo, se antes uma salina precisava de 20, uma salina pequena precisava de 20 pessoas para trabalhar e fazer o negócio funcionar, agora eu preciso de 5, porque eu só preciso de gente para automatizar as máquinas e não mais para fazer todo o processo produtivo. Então, isso vai causar o quê? Uma perda na possibilidade de emprego na região. Porque as pessoas que trabalhavam com sal já não têm mais essa possibilidade. Por quê? Porque o emprego reduziu. Então, o desemprego obriga as pessoas a se deslocarem para outras áreas em busca de emprego. A principal dessas áreas, Mossoró. Mossoró até hoje tem uma quantidade bem grande de tibauenses trabalhando, principalmente com o setor da fruticultura. Então, aqui o nosso gabarito, né, a partir dessa reflexão, é a alternativa C. Por que não o restante? Vamos lá. A gente não pode afirmar que houve ampliação do emprego quando a lógica é contrária. A gente também não pode afirmar o fortalecimento das pequenas propriedades agrícolas, porque o que acontece? A produção das grandes propriedades, dos latifúndios, é uma máxima do Brasil, e você tem aí também que não houve a substituição da pesca artesanal por gêneros agrícolas locais. Isso não aconteceu. A pesca artesanal vem perdendo força, mas não porque está sendo substituída por produção de gêneros agrícolas. Então, questão 12, gabarito C. E vamos para 13. Nas últimas décadas do século XX, a economia de Tibau passou a apresentar maior diversificação, acompanhando mudanças verificadas em municípios vizinhos. Entre os fatores que contribuíram para esse processo, destacou-se o deslocamento de parte dos trabalhadores para novas atividades produtivas. Esse movimento ocorreu principalmente em direção ao polo salineiro de Macau, impulsionado pela expansão das salinas artesanais. B. As atividades ligadas ao agronegócio irrigado, desenvolvido na região de Mossoró. C. A indústria têxtil, instalada no Seridó, favorecida pela interiorização do desenvolvimento industrial. E D. As minas do interior potiguar, cuja expansão absorveu trabalhadores provenientes do litoral. E aí, seguindo uma lógica que eu iniciei na questão anterior, a gente vai ter o quê? O deslocamento dos trabalhadores de Tibau acontece especificamente para Mossoró. Daí você já conseguia matar a questão. Mas traz ainda o detalhe, né, que foi para trabalhar em atividades ligadas ao agronegócio irrigado. Então, aqui, de forma bem direta, bem específica, nosso gabarito é a alternativa B. Por quê? Porque esses trabalhadores fazem o trajeto para Mossoró para poderem receber dinheiro, trabalhar e receber dinheiro, sobreviver. Então, questão 13, gabarito, alternativa B. Questão 14. Entre as décadas de 1960 e 1970, Tibau passou por uma reconfiguração espacial impulsionada pela expansão da vilegiatura marítima, fenômeno relacionado à construção de residências destinadas a uso temporário, especialmente por moradores de Mossoró e de outras cidades do oeste potiguar. Sob a perspectiva da história urbana, uma das principais consequências desse processo foi a substituição das atividades pesqueiras pelo setor turístico, eliminando a diversidade econômica do município. B. A valorização dos imóveis próximos ao litoral, contribuindo para processos de gentrificação socioespacial. C. A incorporação das áreas de praia ao patrimônio público estadual, restringindo a expansão da ocupação urbana. Gente, sabemos que isso aqui é uma piada. Não tem como você afirmar um negócio desse quando você vai na orla de Tibau, você vê basicamente casa. Então, a expansão urbana foi até a faixa litorânea e continua a todo vapor. Então, a C está incorreta. D. A uniformização do crescimento urbano, reduzindo as diferenças socioeconômicas entre moradores e veranistas. Aqui temos A, B e D como possibilidades. E aí a gente vai para as nossas eliminações, né? Gente, a gente tem que desconfiar muito quando uma questão fala sobre reduzir diferença, sobre melhorar alguma coisa. Não é que não está correto, né? Mas a gente tem que avaliar bem.
Nesse caso aqui, a diferença socioeconômica entre os moradores tradicionais e os veranistas, e é exatamente essa relação social, uma das maiores problemáticas sociais em Tibau. É a lógica de que o veranista tem muito mais acesso à própria Tibau do que o morador em determinadas épocas do ano, como durante o veraneio. O que parece óbvio, mas que não soa tão correto, né? Vamos pensar assim, o veranista está lá uma parte do ano e é a pessoa que consegue ter acesso, por exemplo, à faixa litorânea. Por quê? Porque tem capital. Então, aqui a gente consegue eliminar, sim, a alternativa D. E ficamos entre A e B. Por que que o nosso gabarito é B e não A? Porque a traz a lógica de que a diversidade econômica de Tibau foi eliminada. E a gente também não pode afirmar isso. A palavra complexa, mais uma vez aparecendo. Outra, né? Eliminando. Mas tem que tomar cuidado. A também está incorreta. Gabarito da questão 14, alternativa B. E vamos para a questão de número 15. Entre as manifestações culturais de Tibau, o artesanato produzido com areias coloridas destaca-se por articular conhecimentos tradicionais, identidade local e aproveitamento de elementos da paisagem natural. Ao longo do tempo, essa prática tornou-se um dos principais símbolos culturais do município. Segundo a memória histórica local, a difusão dessa técnica está associada à atuação das artesãs Belisa e Joana de Jesus, reconhecidas como pioneiras na produção artesanal utilizando areias naturalmente coloridas. B. A chegada de imigrantes portugueses especializados em técnicas de ornamentação desenvolvidas durante o período colonial. C. Ao intercâmbio comercial estabelecido entre Tibau e o município de Aracati, que introduziu o artesanato em garrafas de vidro. E D. As oficinas promovidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, responsáveis pela profissionalização da atividade na década de 1970. E aí, pessoal, como é que a gente vai fazer aqui para resolver isso aqui? Porque é algo muito específico, não tem como você interpretar e saber. O que você vai conseguir no máximo fazer aqui? Eliminar a alternativa D, porque traz uma referência muito contemporânea. E aí você também poderia eliminar a C, mas você poderia ver um nexo aí. Então aqui é aquela coisa, ou você sabe, ou você sabe. Nesse caso aqui, a gente vai eliminar a alternativa B e a alternativa C. Nosso gabarito é a alternativa A. Foram essas duas artesãs que vão se consolidar como os principais nomes no sentido da origem da produção de artesanato com areia colorida. E a gente aqui não é aquela questão que não tem muito para onde correr, não tem muito para o que interpretar, é aquele conhecimento que você sabe ou não. Por que que eu trouxe ela? Não é que eu vá apostar em uma questão como essa na prova de vocês, mas a banca dessa prova costuma trazer uma questão ou outra. Eu tive investigando as questões da IDIB sobre história e geografia dos municípios e eu vejo que eles sempre trazem de forma bem dispersa ou como um detalhe alguns nomes históricos da cidade ou um referencial dentro de um artista, de uma obra, de um local. Então, eu tentei trazer isso também nas questões. Mas essa é aquela questão que não aposto, mas vai que. É uma possibilidade. Então, o gabarito da questão 15, alternativa A de aprovação. Questão 16. A formação cultural de Tibau resulta da interação entre diferentes matrizes históricas presentes no litoral nordestino. Algumas práticas preservadas pela comunidade revelam permanências culturais que remontam ao período colonial. Entre as manifestações abaixo, aquela tradicionalmente associada à influência portuguesa é a produção artesanal em areia colorida. Essa aqui a gente já vai eliminar, porque nós vimos na questão anterior que não, né, que não é essa a lógica. B, a pesca em jangadas de vela latina. C, a renda de Biro. E D, a mariscagem em bancos naturais de moluscos. Essa é mais uma
que você não consegue ter uma interpretação para a resposta. Ou você sabe, ou você sabe. Aqui o nosso gabarito é diretamente alternativa C. Por que não as outras? Porque não tem, nenhuma das outras tem essa influência portuguesa, né? Não vem daí a origem da produção. Então, aqui, alternativa C. E agora a gente está seguindo para a nossa última questão, a questão 17. O intenso fluxo de visitantes durante o veraneio modifica significativamente a dinâmica demográfica de Tibau. Esse aumento temporário da população produz impactos sobre a infraestrutura urbana e exige planejamento específico da administração pública para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços oferecidos à população residente e aos turistas. Entre os equipamentos públicos diretamente afetados por esse fenômeno, destaca-se a Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha, cuja demanda tende a crescer em razão do aumento sazonal da população. B. O cartório eleitoral, em virtude da transferência temporária do domicílio eleitoral dos veranistas. C. A Câmara Municipal, que amplia o número de trabalhadores durante a alta estação para atender a população flutuante. E D. A Secretaria Estadual de Tributação, responsável pela arrecadação de impostos incidentes sobre imóveis de veraneio. Gente, aqui eu coloco vocês para interpretarem além da história de Tibau. É pensar, se na história de Tibau acontece isso, ou seja, aquela sazonalidade, as casas de veraneio, a velejatura marítima, essa é uma questão que você tem que ter um conhecimento um pouco mais amplo para você interpretar e responder. Por isso que eu deixei ela por último. Então, aqui você interpretaria o seguinte: o cartório eleitoral vai ser afetado por quê? A pessoa vai passar um veraneio, tem que mudar o título para a cidade? Elimina B. Outra, por que que a Câmara Municipal vai aumentar os trabalhadores durante a autoestação? É a Câmara Municipal, são os trabalhadores daquele local responsáveis por atenderem a população na autoestação? Também não. Pode eliminar a alternativa C. E aqui a gente fica entre A e D, que são as que fazem mais sentido. Mas se você pensar, num período de veraneio, está a população lá curtindo a praia, o verão, tomando uma gela, né, se divertindo, enchendo aquela cidade. Uma cidade de 5 mil habitantes aproximadamente, que vai para mais de 200 mil. Então, eu vou sobrecarregar, eu vou afetar, eu vou mexer com a Secretaria de Tributação, ou vai ser afetada a unidade de saúde. Obviamente que, por mais que você possa até pensar, mas vai ter mais tributo, os veranistas vão estar lá, então, não tem sentido. Nesse caso aí, o nosso gabarito é alternativa A. Por quê? Porque vai mexer diretamente com a saúde, né? Os hospitais superlotados. Tibau não tem uma estrutura para receber 200 mil habitantes, por mais que anualmente receba. Então, aqui a gente termina a nossa revisão final com questões com o gabarito A de aprovação. E isso é o que eu desejo para todos e todas. Agradeço a parceria, desejo para vocês uma excelente aprovação e um cheiro para todo mundo. Até a próxima, pessoal.